E eu sinto que o Grokbot parece que eu de fato estou conversando com um ser humano. O sistema operacional era um monte de comando numa caixa de texto, né? Tipo, barra start my day, barra não sei o que. Eu não tinha uma relação. Ele é muito elegante no design e o design dele fala muita coisa com pouquíssimos elementos visuais. Eu tenho nomes para todos os meus bots, daqui a pouco eu falo. Horríveis. Não, o Grokbot ele é muito mais user-friendly. Eu tenho achado ele mais inteligente, mesmo eu não podendo escolher o modelo. Uma das principais coisas dessa mudança sei lá o que você falou aí, é sair de tarefa para personas. Imagina que você começou a usar hoje ele e amanhã saiu o GPT-6, que é muito mais foda. Como é que você importa os seus bots pra lá? Cara, eu não abri o cursor semana passada. Eu sinto que o negócio de você fazer por persona ou por função funciona melhor. Então todos os posts que vocês viram nos últimos 10 dias foi eu conversando com eles até chegar no conteúdo final e eles fizeram o agendamento nas plataformas. Esse é o momento Cloud Code do Grokbot e dessa interface de bots. Olá! Bem-vindos ao Papo na Arena, seu podcast semanal onde a gente indica e troca ideias sobre conteúdos que a gente leu, ouviu, assistiu, sempre trazendo razão de produtos para discussão. Eu sou o Arthur e hoje pela primeira vez eu atingi o limite do Grokbot. E eu sou a Ix e hoje essa gravação começou já mais legal porque a Ivy ficou aqui conversando com a gente antes de começar. Eu já tô ensinando ela a falar olá, bem-vindos ao Papo na Arena. Ela tá travando, logicamente, né? Mas a janela de contexto dela tá enchendo muito rápido. Pois é, a gente vai gravar palavra por palavra. E no programa de hoje, claro que a gente vai falar do meu queridinho, o Grokbot, e discutir se ele tá vivendo ou não o seu momento Cloud Code. Mas antes da gente ir pra pauta, recadinhos aqui da paróquia para você lembrar de deixar o seu like agora. Pare aí, deixa o seu like, deixa o seu comentário em cima do podcast do tema que a gente discutiu hoje, como fizeram o Carlos Bronze, o Felipe, a Renata, a Camila, a Janaína e o Arion. Na plataforma que você estiver ouvindo, seja Spotify, YouTube, Apple Podcast, porque isso ajuda muito a gente a crescer. Se você curtiu, compartilha com um amigo. Assim, o podcast chega a mais pessoas e você ajuda a gente a espalhar a mensagem da Arena rumo ao top 20. É isso. E Arthur, o que a gente tem de jabás hoje? Bom, o jabá de hoje é dos nossos parceiros do Itaú. Cara, você sabia que o Itaú tem mais de 1.000 youtubers produteiros? Caramba, eu não sabia. E para ajudar a direcionar, eles criaram, né, o jeito Itaú de produtar, para fomentar um ambiente onde que o aprendizado faz parte da entrega. E tem 4 pilares: testar rápido para ganhar velocidade, aprender com o cliente para chegar no produto certo, evoluir plataformas para escalar com eficiência e construir soluções que geram valor para milhões de pessoas. É isso. E ó, tem vaga aberta lá no Itaú. Então, tem vaga de analista de produto, de PM, de GPM. Inclusive, tem umas que são voltadas especificamente para quem quer trabalhar com IA, que a gente vive falando aqui no podcast, né? Então, se você quiser ser um futuro youtuber, o link das vagas e do banco de talentos está aqui na descrição do programa de hoje. E nos próximos programas a gente vai continuar contando para vocês mais sobre o Itaú e sobre o jeito Itaú de produzir. E além disso, ainda tá rolando inscrições para o programa de trainee do Itaú, que agora vai ter uma trilha específica para produteiros. Link também vai estar na descrição. Bom, o que mais a gente tem de jabás? Já está esgotado, mas vou falar aqui que a gente já vai abrir uma próxima turma, já a gente forma AI Product Sense com Dudu Magalhães e Lucas Matos. Vai ser esse sábado agora, presencial aqui em São Paulo, e tá o quê? Esgotado, sold out. Já é sucesso. Já é sucesso, primeira versão já esgotada. Mas, se você tá pensando, cara, como que eu fico por dentro e antenado na era da AI? A Arena é a assinatura que você precisa. A gente tem curso,
tem tutoriais, tem o podcast, tem créditos para você utilizar nas várias ferramentas de AI. Tem grupo pra trocar com a galera. Tem o grupo, a nossa comunidade, que a galera é ativa de verdade, com tópicos relevantes, e muito mais, por aquele precinho, camarada, dá menos de R$100 por mês. Então, se você não se inscreveu ainda, se você não é assinante da Arena, já tá errado. Mas assim, pra te dar um empurrãozinho, tem o cupom exclusivo dos nossos ouvintes aqui, que você vai ter aquele desconto camarada. Então assina e vem pra Arena. Muito bem, agora sim, bora lá pra pauta? Bora lá! Bom, hoje a gente vai falar do produto que o Arthur não para de falar segundo nas últimas semanas. Ele só me manda mensagem sobre isso desde que lançou, que é o Grokbot. E a gente vai discutir aqui hoje como que a gente tem usado e se ele tá vivendo aquele momento que o Cloud Code viveu ali entre o fim do ano passado e o início desse ano, que começou a onda de agentes e todo mundo usando Cloud Code. Então, será que o Grokbot tá nesse momento? E aí, disclaimer aqui, né, só pra gente registrar, o Arthur é embaixador do Cursor, né, vocês sabem, a gente sempre fala aqui, que foi comprado pela SpaceX AI, que é a empresa por trás do Grokbot, muitos conglomerados, mas só dando disclaimer aqui. E Arthur, pra gente começar, acho que ninguém melhor do que você, que tá falando que tá grokizado o tempo todo, pra dizer pra nossa audiência, afinal, o que é o Grokbot? Cara, acho que a forma mais simples de dizer é um agent que você pode dar nome e ele pode executar várias ações e ele tem um computador, uma máquina virtual para executar essas coisas. Fora isso, tem todas as outras coisas da primeira onda da AI, né, que a gente já falou bastante aqui. Então dá para criar skills, dá para ele criar rotinas e, bom, fazer mais porrada de coisas. Boa. E eu acho que é legal a gente também posicionar a galera, né, no que ele é diferente de outras opções, principalmente dessa primeira geração e essa primeira geração que evoluiu, né, como o OpenClaw e o Hermes. Eu acho que pra mim, e queria ouvir a sua opinião também, a principal diferença tá na simplicidade. Então, quando eu olho para a tela do Grokbot versus essas outras opções, sem nem falar de configuração nem nada que a gente vai entrar aqui depois, o Grokbot ele tem muita coisa abstraída, né? É uma tela de chat onde você não seleciona qual modelo ele vai usar, não seleciona esforço, não tem ali um negócio de quais skills você quer usar, tem os seus bots, plugin e o negócio para você fazer, né? Clicar no setup ali, né? Para você nos ajustes da sua conta. E você, o que você acha que ele é mais diferentão desses outros produtos? Cara, eu escrevi um artigo que eu tô mapeando todas as minhas atividades que eu fiz com o Grokbot nas últimas semanas, desde que ele lançou. E eu me perguntei sobre isso, assim, cara, o que ele é diferente? Assim? E eu acho que, já para começar, tem duas coisas que vão ganhar o selo básico bem feito de qualidade. Que agora a gente vai institucionalizar o selo básico bem feito. Cara, primeira coisa, um pouco do que você falou, a configuração dele é muito simples. Você não precisa lá antigamente, né? A gente precisava colocar, você é um agente que faz isso, aquilo e blá, blá, blá. E, tipo, quando você abre ele e nomeia ele, se você colocar só lá do tipo CPO, ou Chief of Staff, ou whatever, qualquer outra parada, cara, ele já entende o que é aquilo. Lógico que você pode ir adicionando, ele tem uma aba para você adicionar os detalhes e tudo mais, mas, cara, ele já começa com isso, assim. Então, acho que Ele tem essa é uns uma... templates, né? Ele tem ali, quando você abre, algumas sugestões de bots para você já criar. E, pra mim, acho que essa parte... A parte que você falou de ele não... Você não precisar ter essa... Ah, pô, esse modelo é melhor do que aquele, que é um negócio que a gente fala desde muito tempo atrás, né? Assim, cara, o usuário normal não sabe a diferença, né? Eu lembro até quando aconteceu... Quando o ChatGPT fez a mudança lá dos modelos, que eu até fiz uma pesquisa com uma galera perto de mim, assim, e, cara, quase ninguém falou, pô, dá pra mudar o modelo? Um monte de gente, assim, não fazia nem ideia. Então, acho que isso é uma outra parada legal. E aí tem outros dois detalhes que, pra mim, fazem bastante diferença, assim. Primeiro, o aplicativo
para celular simplesmente funciona. Pra mim, esse já é um ponto contra. Que, tipo, ele hoje só tá disponível pra Mac e iOS. Então, se você quer Então, mas já usar, tá esse é errado de usar Android, né, velho? Então, assim, ele só já... tá disponível pros piores sistemas. Ele Não, não tá não, nos melhores. Mas beleza. Então, se você quer usar o Grokbot e não tem um Mac ou um iOS, já saiba que você já tá fora. não, mas deve, em breve. Mas enfim, simplesmente funciona. Porque essa é uma parada que eu fico me questionando, que todo mundo fala que a gente tá entrando na AGI e isso e aquilo. Como que eles não podem lá pra AI fazer um aplicativo que funciona? Nenhuma dessas outros grandes labs tem um aplicativo que funciona. Os melhores são os de empresas que não começaram como labs. Tem o do próprio Cursor, que é muito bom, e o aplicativo do Replit, que também, pô, é bem bom e que dá para fazer de fato as coisas lá. Então, eu acho que, pô, essa já é uma parada aqui para mim diferencial. E a segunda, para vocês não falarem aqui que eu só critico, cara, a gente fala, putz, o que vai acontecer com designers, né, e etc. E, cara, a fluidez, assim, os detalhes, sabe? Das animações, dele, Total. de, tipo, girar, o olhinho dele, tipo, na hora que ele tá mais pensativo, ou que na hora que ele executa um negócio e tal. Tipo, são pequenos detalhes que fazem o negócio ficar mais, fazem você engajar mais. E se tem essa discussão de, tipo, o que vai ser o futuro das pessoas designers, para mim é isso, as boas pessoas de designer vão continuar criando produtos tipo, que vão com detalhes fazendo toda a diferença, sabe? Sabe o que eu acho bem legal disso? É que ele é muito elegante no design e o design dele fala muita coisa com pouquíssimos elementos visuais. A tela é muito limpa, são poucas coisas ali. E é o que você falou, tipo, o design passa exatamente o que ele quer passar na experiência ali. E deixa uma coisa muito mais pessoal também, sabe? Porque, por exemplo, muitas das coisas, e acho que minha curva de uso passou a ser muito mais rápida, porque eu já tinha meu sistema operacional, né? Eu meio que passei muita coisa para lá. Só que no meu sistema operacional era um monte de comando numa aba numa caixa de texto, né? Tipo, barra Start My Day, barra não sei o que. Eu não tinha uma relação. Agora, como, by the way, eu tenho nomes para todos os meus bots, daqui a pouco eu falo um pouquinho sobre Horríveis, isso, horríveis são nomes, como ótimos, todos sabe? os nomes que você dá na sua vida para as coisas. São ótimos, inclusive estou sendo muito elogiado por aí por isso. Tá? Então, assim, você é hater, então sua opinião não conta. Mas, é, eu acho que, e vocês, inclusive ouvintes, vão me ajudar a dar um nome pro bot do Papo na Arena, que é o responsável pelo podcast, tá? Então daqui a pouco a gente fala sobre isso. Mas, voltando aqui, é isso, antes era onde barra, comandos, faz isso aí, mas sem uma relação, assim, sabe? E, cara, tipo, cara, cada bot tem a sua imagenzinha, né, o seu formato, etc, sua cor. Cara, isso conecta mais, sabe? Do tipo, eu tenho uma conversa mesmo, assim. Enfim, é maluco. A antropomorfização funcionou ali, Caraca, não, de não, não, pera aí. Fala de novo essa palavra aí. antropomorfização. Caraca, não consigo nem falar essa palavra, sabe? Mas enfim, é isso aí. Funcionou pra você no sentido de, cara, você se sente mais conectado ali com os bots por Sem causa disso, sombra né? de dúvidas. Esse é algo que eu fiquei pensando bastante, assim, enquanto eu tava fazendo as minhas anotações pra pauta, né? Realmente, do que ele difere das outras soluções hoje. Acho que a gente vai falar mais quando a gente entrar nos nossos workflows. Mas acho que tem uma coisa que pra mim é muito grande, a gente falou aqui por cima, que é a configuração e o setup. É porque acho que existem duas coisas com as quais a gente pode comparar o Grokbot. A primeira é com esses agentes pessoais, que são o Hermes e o OpenClaw, as principais aqui. E os ouvintes sabem, eu tô há umas 2, 3 semanas experimentando o Hermes aqui. Eu segui o caminho mais difícil, eu acho, que foi criar uma VPS. Então eu tenho uma máquina virtual na nuvem, instalar o Hermes lá. Então tem toda a parte de você escolher um provedor, você subir essa máquina, você instalar o negócio na máquina, você deixar a máquina segura, beleza, você começa a conversar. Aí agora eu instalei o Hermes Desktop para poder ser uma interface com a máquina, que antes eu só estava conversando no Telegram.
Aí eu tô descobrindo que todas as coisas de segurança que eu fiz pra deixar a máquina segura não estão deixando que o desktop se conecte no Hermes na máquina. Então, tipo, eu sei que eu escolhi o caminho difícil, que eu poderia ter feito tudo isso direto pelo desktop, mas ainda assim, quando eu olho pro instalador do Hermes e vejo as coisas que ele vai fazendo, quando eu olho pro instalador do Grokbot e a experiência de onboarding, cara, são coisas completamente diferentes. O produto é claramente pra quem é meio escovador de bit, tipo eu, e o outro é o que a galera fala pros normies, né? Pra galera normal. E o outro caminho é que você pode comparar ele com o Cloud Code, com o Codex, com o Cowork, com o ChatGPT, né? E pra mim, eu acho que ele tá muito mais próximo desses caras aqui. Eu acho que é com eles que a gente deveria comparar. E eu acho que o seu paralelo é muito bom, que o que, no fim, nesses produtos são projetos e skills, no Grokbot são bots. E eu acho que tem prós e contras. A gente vai falando aqui, tem coisas que eu gosto, tem coisas que eu não gosto, e aí, quando a gente fizer o nosso veredito, se vale a pena ir pro Grokbot, a gente entra mais nisso, mas eu acho que vale a pena a gente começar a falar pra galera como que a gente tá usando, né, também no dia a Cara, dia. antes só da gente ir pra parte como a gente tá usando, ponto interessante que você falou e que a Amrita, que é Field Engineer lá do Cursor, falou numa live da semana, vou deixar o link também na descrição, que é, acho que uma das principais coisas dessa mudança sei lá o que você falou aí, é sair de tarefa para personas. E, cara, para mim, isso muda o jogo. Então, já que muda o jogo, fala aí, o que você tá fazendo com as suas personas de fato? Pô, cara, a gente vai começar nessa mesmo? Ué, vamos, a galera quer saber. Você tá aqui parece que faz um mês já, falando todo dia, estou grokizado, estou fazendo 1 milhão de coisas com o grok, não sei o que. Eu quero saber. Aliás, eu sei algumas, mas agora conta pros ouvintes também. Tá. Eu vou fazer sério, eu vou falar de algumas, mas eu não vou falar de todas, para vocês lerem o meu artigo que eu escrevi um passo a passo de como eu estou usando o guia definitivo para você O cara tá começar a usar. fazendo cliffhanger, é o cross-mídia mesmo, né? É isso, pô. Mas estamos ficando esperto, cara. Estamos evoluindo aí. Mas enfim, eu vou separar aqui em 3 grandes blocos. Eu tenho quem é o meu board, e no meu board eu tenho o Tele Santana, que é o Chief of Staff. Tele Santana, para quem não sabe, um dos maiores técnicos de todos os tempos. Então ele é o responsável pelo controle de tudo, assim. Pô, preciso, sabe, tópicos gerais. É ele. Ele é quem eu dou o meu bom dia primeiro. Eu tenho meu CPO, obviamente, e o nome dele é Steve Jobs. Steve, o responsável por todos os produtos da Arena. E ele tem os seus responsáveis pelos produtos também. Ele é o chefe e tem os outros. Então a gente já tem até agora, que ainda estão sem nomes, inclusive também. Tem quem é responsável por toda a assinatura da Arena. Tem um que é responsável pelo podcast, que também está sem nome. E tem um que é responsável pela imersão que eu vou fazer no Vale do Silício mês que vem, que daqui a pouco eu conto mais também sobre isso. Então esse é e tem mais um que cuida dos produtos B2B da Arena também, né? Das empresas que a gente ajuda. E para fechar o board, o C-Level, tem a CFO, que lógico que o nome da CFO, assim como na vida real, é Nina. Então Aí é um nome, melhor nome que você deu. Mais ela é correto. responsável né, por tudo aqui financeiro, ela aqui também é isso. Inclusive, eu pedi pro meu Chief of Staff me lembrar um negócio que eu precisava falar com ela, e aí hoje ele me lembrou e falou assim, manda mensagem pra Nina, mas não é a CFO aqui não, é pra Nina da vida real mesmo. Eu falei, isso aí. Ai, cara, meu Deus. Então, assim, esse é a parte 1. Agora vamos para a primeira parte que eu quis fazer um teste de full. Primeira área que eu quis fazer um teste full, que foi com marketing. Bom, eu já falei várias vezes aqui que eu tenho meu sistema operacional que ajuda umas partes, mas ainda tinha muita parte que eu precisava interagir, né? Eu tenho uma curiosidade para você responder, então eu já pegar, que é, você pegou as coisas do seu sistema operacional, dos comandos que você tinha, e você trouxe pro bot, ou você tá fazendo coisas complementares? Então, tipo, você ainda tem as coisas que você faz fora e tem atividades complementares que seus bots estão fazendo.
E como que você fez essa importação? Porque eu não vi onde faz, tá? É tão simples a interface que eu não vi onde... Eu tô usando há poucos dias, né? Menos dias que o Arthur aqui. Eu fiz de dois formatos. Uma parte foi, ele tem acesso tanto ao Git quanto ao meu computador. Falei, pega as files aí, né? Pega os arquivos aí, os MDs e vê o que você entendeu sobre. Justo. Esse não foi meu primeiro step. Eu sempre começava a falar um pouco com ele, e aí, pô, ele já tinha bons resultados, eu falava, beleza, agora para complementar ainda mais, busca lá. Era isso que eu tava pensando aqui nos meus workflows, inclusive. Se eu, tipo, eu criava algo do zero e deixava ele, tipo, faz do jeito que é melhor pra você, o formato que é melhor pra você, ou não, eu passo pra ele, usa isso aqui, ou não, se inspira nisso daqui, mas faz melhor pra você, que eu acho que é mais nessa linha, é mais pra onde eu tava pensando também. Eu fiz isso e, cara, pra mim funcionou super bem. Me perdi aqui agora. Aí você ia começar a falar no seu primeiro teste, que é no marketing. Então, e aí no marketing, então o que eu tenho, a gente já falou isso nos episódios, inclusive no mais recente que a gente fez com o Efraim, e aquela frase lá do eu ainda quero pensar, então eu continuo fazendo a minha parte que eu não vou terceirizar por um bom tempo ainda para AI, que é o que eu consumo. O conteúdo que eu consumo e os meus takes sobre esse consumo. Só que antes eu tinha um comando disso no cursor, que era um barra notícia, o link com meus comentários. Agora eu faço a mesma coisa, mas ao contrário disso eu tenho o Rogério Ceni, que é, né, o melhor goleiro de todos os tempos, e nada passa por ele. Assim como nada passava pelo Rogério Ceni, nada passa também pela minha lista de leituras. Então eu mando meus links para ele, as minhas anotações, e ele também já começa a trocar uma ideia sobre essas notícias. Então acho que Ele essa é é a primeira. chato pra caralho também? Sim. Bom, então é isso, né? O primeiro passo, as notícias chegam, ele já faz uma coisa. E aí eu até fiz um ajuste já com relação a isso. Antes eu tinha um outro que fazia as postagens e etc. Agora ele mesmo já está responsável por olhar e falar, pô, esse conteúdo é legal, né? Eu falo, pô, esse conteúdo é legal para virar uma postagem. E aí ele já estrutura uma primeira versão disso na forma como eu escrevo e etc. Postar nas principais redes, no Twitter, no meu Threads, no meu no Threads e Substack, principalmente. Isso. E aí, se tem algum conteúdo que fala, cara, esse conteúdo tá muito bom para ele virar pra arena também, o que ele faz? Ele joga pro meu outro bot, que é o Flanelinha de Carrossel, que, né, muda isso aqui, joga pra lá um pouquinho, arreda pra cá, etc. Que é quem faz os carrosséis, quem é que faz as imagens e artes da arena e tudo mais. Bom, falei esse, Flanelinha. E aí, quando tem algum conteúdo, cara, que eu gostei, tipo, muito, quero me aprofundar neles, aí eu tenho mais duas pessoas, duas pessoas, olha só, tá vendo? Blá, 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 aí. O primeiro que é o Jô Soares, que quando eu jogo um link pra ele, ele começa a me entrevistar sobre esse artigo, pô, o que é que você gostou, pra pegar outros ângulos, pra se aprofundar mais ainda. E quando o negócio tá muito bom, assim, eu ainda jogo pro Sherlock, inclusive o Sherlock é um dos que tá usando uma skill nova que eu achei muito boa, que chama Last 30 Days, que eu vou deixar o link também pra vocês, cara, muito boa. Ele faz uma pesquisa, várias fontes dos últimos 30 dias, né, o nome já diz, mas várias redes. Então ele olha tipo YouTube, ele olha LinkedIn, ele olha Reddit, ele olha tipo, várias fontes e não só os padrões, assim, para trazer outros pontos, outros ângulos também. Então esse é o Então, seu time. esse é o time de marketing. Entendi. E tem o Ed, que é o editor-chefe, Meu Deus. que é quem faz a postagem no final das contas e gerencia isso, o calendário, esse artigo aqui pode ser, esse post pode ser mais legal do que esse, etc. E também olha os números e tudo mais para dar um overview do que tem rolado. Então esse é o time de marketing. E o meu teste que eu fiz foi, todos os meus posts têm que ser feitos pelo Ed. Agora não só pelo Ed, né? O Rogério Ceni também, depois que eu entendi que não precisava ficar tudo como que tava virando um meio que bloco. Então, todos os posts que vocês viram nos últimos 10 dias foi eu conversando com eles até chegar no conteúdo final. E eles fizeram um agendamento
nas plataformas. E aí entra uma parte muito legal também, que eu acho que a gente acabou falando da máquina virtual e etc, mas não entrou muito no detalhe, que é, tem algumas ferramentas que já tem ou APIs ou MCPs. Então, por exemplo, eu uso o Typefully, que é uma ferramenta para agendamento de posts no Twitter, no LinkedIn e tudo mais. Só que para o Instagram da Arena, por exemplo, para o TikTok da Arena, para alguns outros, eu uso o MLabs. E o MLabs não tem isso. E aí ele está logado para fazer essas postagens. Então ele tendo, tipo, lá, tá logado com a minha conta numa máquina virtual dele, onde que ele vai lá e literalmente acessa clique por clique na telinha para fazer a postagem. Assim como os e-mails na RD, ele também faz a mesma coisa. Então, essa é uma parte legal. Eu acho pra mim esse é um também das grandes diferenças do Grokbot pra minha experiência com Hermes. Cara, minha experiência com Hermes, qualquer conexão com serviços é um pé no saco, assim, porque você vai conectar com as coisas do Google, você tem que criar um projeto lá no Cloud Console do Google, que todo mundo que já entrou sabe o saco que é. Aí você tem que habilitar API por API. Agora eu quero dar acesso para ele no YouTube. Aí você tem que ir lá de novo, liberar a API do YouTube. Então é muito chato. E isso as coisas simples do Google. Coisas que são, igual o Arthur falou, que não tem API ou não tem MCP, que ele precisa clicar, não funciona. Eu não consegui fazer funcionar. Certamente tem jeitos e eu só não quis fazer esforço suficiente, mas é muito mais trabalhoso, assim. E essa é uma outra vantagem para mim primordial, que é, além de já ter o plugin lá para várias coisas, tipo Stack do Google, por exemplo, Slack, centenas de plugins direto lá, você tem multi-account também. Então, por exemplo, A eu Claire Vo tenho falou disso, né? Inclusive no vídeo dela. é, o meu o meu Chief of Staff, ele tem acesso ao meu e-mail pessoal e ao e-mail da Arena. O Slack, mesma coisa. O meu Slack da Arena, o Slack da comunidade do cursor, o Slack da comunidade do Replit, ele tem acesso tipo, a todos. E ele trabalha tudo dentro. Eu não preciso ter chat para cada conexão, não. Ele consegue fazer o gerenciamento tudo lá. Essa é outra parada que para mim é bem importante. Assim. Esse é o negócio que a gente fez diferente na minha estratégia com Hermes. E aí eu acho que eu sou. É engraçado que algumas coisas eu me preocupo muito pouco com segurança e outras eu me preocupo muito. Agentes autônomos é uma das coisas que eu fico meio pé atrás com segurança, assim. Então, algo que eu fiz pro Hermes e que eu tô replicando pro Grokbot, inclusive usando a mesma conta, é que eu criei um e-mail dele e eu dou acesso para aquele e-mail dele nas ferramentas. Então, tanto o Hermes quanto o meu Grokbot não tem acesso ao meu Gmail, não tem acesso às ferramentas do podcast, ao YouTube Studio, ao Spotify. Eles têm acesso a uma conta que tem as permissões que eles precisam ter, que no geral são só permissões de leitura. No meu calendário, ele tem permissão de escrita, que eu dei a permissão dele gerir o meu calendário, mas não no meu e-mail, no e-mail dele com permissão para ele. Então, eu me senti mais seguro fazendo isso. E acho que é, tipo, sei lá, tem pessoas que se sentem mais ou menos confortáveis, mas eu achei melhor seguir assim, porque eu acho que é mais fácil gerir também se der algum problema. Então, não sei se você viu, tem um outro bot que tá na moda agora que tá em fase de beta, que é o Instinct, que a galera tá falando no Twitter. E descobriram que o Instinct, mesmo se você desconectar da sua conta, ele fica 2 semanas com os seus e-mails registrados na base dele. Sei lá, eu preferi seguir num caminho mais que eu me sentia mais tranquilo aqui. É. Diga. Boa. E aí, antes de eu passar para você me falar aí como que você está usando, vou contar o último, que não é da parte de marketing, que é o Joel Santana. Bom, eu faço aula de inglês, eu tenho minha professora particular, inclusive salve aqui para Natália, se você está procurando uma professora aí do tipo, ela manda muito bem. Eu pego meu transcript, as anotações que ela faz, com o meu objetivo do que eu quero para inglês, eu mando pro Joel, e o Joel fica me dando outros exemplos, palavras, ó, pô, para a próxima você pode testar isso aqui, cara, isso aqui você tá falando certo, mas do tipo, putz, você tá com alguns vícios aqui, colar, então aumenta bastante a minha aula. Então, é isso. Tem alguns outros, mas eu vou deixar vocês
curiosos para lerem o meu artigo. E agora eu quero saber você. Como Antes de ir, eu você... tenho uma pergunta bem produteira pra você. Com tudo isso que você fez, o que que você viu de resultado assim? Ó, eu consigo pensar duas coisas aqui que eu tenho curiosidade de saber. O quanto você tá conseguindo produzir mais conteúdo, que, puta, é um negócio importante, é um output importante, e o quanto se você já viu, tipo, mudança de resultado, seja, sei lá, seguidores, engajamento, alguma coisa assim, que seja atrelado a isso que os bots estão fazendo, que, cara, muito provavelmente você não veria antes, porque você não ia fazer, ou coisa do tipo. Sim. Não, eu até fiz essa pergunta quando eu estava escrevendo meu artigo. Quantos conteúdos eu tinha lido na semana anterior? Eu li 42 artigos sobre diversas coisas, isso inclusive vira o Kick Win, né, que a gente faz e tudo mais. Desses 42, eu postei 10 a 15 com ele no Twitter e no Threads e no Substack. Threads e Substack eram redes meio mortas pra mim, assim, apesar de... Threads, agora eu recebo notificação sua direto e antes eu não via nada. Eram redes mortas, eu consumo essas redes, mas eu postava pouco, porque minha principal de postagem rápida, assim, sempre foi o Twitter. Então, só que é aquela coisa, cara, o tempo que você faz pra copiar e colar, mesmo que você vai postar a mesma coisa, mas copiar e colar e jogar pra uma, abrir outra e abrir outra, aí no meio disso chega uma notificação de alguma outra coisa, você vai lá, entra e você Tem uma já esqueceu. especificidadezinha, o link de uma conta caractere, o outro não conta, não sei, tem um monte de chaticezinha aí de Exato. cortar. Pô, me fazia não postar, e eu postei. Por exemplo, semana passada no Threads eu ganhei uns 100 seguidores. Pode parecer pouco? Pode, mas assim, cara, não tinha. Tipo, era a Você rede. estaria zerado, porque você É, simplesmente não estaria fazendo nada, são 100 é, pessoas que você pode atingir ali com os conteúdos da arena e tal. exato. E ele, na primeira semana dele já postando os conteúdos no Insta da Arena, já teve um post viral. Acho que pra mim, essas são as coisas, assim, eu tô conseguindo replicar o meu, tipo, multiplicar, na verdade, não é replicar, né? Multiplicar meu conteúdo para outras redes que eu não estava fazendo. Então, para mim, isso já valeu. E a outra coisa, o que você falou mais também? O Não, resultado, né? Acabei era falando isso, nos dois. já falou. Show de bola. Cara, eu vou falar o meu uso aqui e eu vou separar. Tipo, na verdade, eu tô usando o Hermes há mais tempo e o Grokbot nos últimos 2, 3 dias, assim, da gravação do podcast. Mas os dois eu tô usando com o mesmo objetivo, que é ter o Chief of Staff barra secretário para os meus projetos paralelos. Então tem aqui o podcast, tem o AI for PMs e tal, mas nesse início eu tô bem focado no podcast. E aí pro Grokbot, eu comecei mais simples, né? Eu comecei com 4 bots aqui, que é o Chief of Staff e bot para ajudar com certas coisas das pautas, então tá faltando alguma coisa, pensar nos títulos aqui e tal, de thumbnail, pro YouTube, e um de Growth, que é meio analista de dados e vai fazer análise ali, coisas que a gente pode testar no podcast. E no Hermes, o que é diferente é que, tipo, eu só falei que ele é meu Chief of Staff e eu não fui detalhando essas coisas. Então, eu sinto que o negócio de você fazer por persona ou por função funciona melhor. Pra mim, eu acho que quando eu penso, quero usar isso daqui para coisas de trabalho, para mim faz mais sentido essa divisão. Quando eu penso, eu quero um assistente pessoal, eu acho que faz mais sentido o jeito do Hermes, que é chat só que eu falo ali no Telegram. Então é uma diferença ali pra mim. E eu acho que o meu uso do Grokbot tá muito inicial ainda, mas, cara, do que eu usei até agora, eu gostei muito da simplicidade, então o que eu mais usei foi o bot de Growth, né, pra analisar os dados do podcast e tal. Então eu sinto que ele foi muito mais fácil de conectar nas ferramentas, principalmente no Spotify, porque o Spotify é uma das ferramentas que não tem API, então ele precisa ir lá, logar e pegar os números, e aí ele faz isso super bem. O Hermes não conseguia. YouTube Studio também tá funcionando super legal, então tudo isso funcionou bem. E eu acho que, tipo, eu senti que eu tive que onboardar ele menos do que eu precisei onboardar o Hermes, sabe? Parece que ele é mais esperto, no sentido. E, tipo, no Hermes você pode escolher o modelo que você usa ali, né? Então, e você pode usar a sua própria assinatura.
Na Anthropic, na teoria, você não pode, mas funciona. Mas eu tô usando, no geral, o GPT 5.6 Luna pra maior parte das coisas. Quando é alguma coisa mais trabalhosa, aí eu mudo o modelo. Então, por exemplo, eu fui fazer um Media Kit do podcast. Aí eu mudei o modelo pra ele fazer com o sol e tal. E ficou super bom. Então, tô testando os dois, mais ou menos, pra essas mesmas coisas. E eu acho que Ó, peraí, impressões, assim. rapidão. Diga. Então, ó, você escutou o que o Alex acabou de falar, né? Então, assim, se você também quer patrocinar o podcast com uma audiência qualificadíssima, já pede aí pra gente o nosso Media Kit que a gente te manda aí, tá? Tem AI nele, porque a gente fala de AI, a gente usa AI, mas a gente não terceiriza o nosso pensamento para AI. Então, Exatamente. Então ele fez e eu fui lá revisar o que ele tinha feito. Baixei o repositório pro meu computador pra eu trabalhar em cima. E eu acho que é isso. Tipo, as coisas no Hermes, elas dão mais trabalho. Então ele fez o Media Kit, eu pedi pra ele fazer código, né? Não pedi pra ele fazer PPT, pedi pra ele fazer HTML. E aí, beleza, eu quero editar. Tá, é melhor se eu fizer isso então no meu computador aqui, local, baixar o repositório. Então ele subiu o repositório pro GitHub, eu baixei local e eu vou continuar tocando aqui manualmente. Eu acho que o Grokbot ele é muito mais user-friendly nesse sentido. E eu tenho achado ele mais inteligente, mesmo eu não podendo escolher o modelo. Eu não sei se você já esbarrou em algum caso assim de tô achando que você tá meio burrinho, mas até agora eu não cheguei em nenhum cenário desse. E aí, eu acho que tem uma parada do Grokbot, da interface em si, que me incomoda. E que eu acho que ele tá no caminho, mas ainda não tá lá, que é a conversa inteira ser um chat só com o seu funcionário, com o seu bot. Que é tipo, eu gostaria que fosse mais parecido com o Slack, que eu pudesse ter diferentes threads com o mesmo bot. Então, e poderia, cara, ser a mesma do Slack. Você abre uma conversa, você fala, vamos conversar aqui dentro dessa thread sobre esse assunto, e você mantém ali dentro da thread. Eu acho que facilitaria para eu me organizar. Mas é um problema também, é um problema no Hermes, mas é menos porque eu consigo abrir threads diferentes. E eu acho que esse é um negócio que, para mim, a interface do Cloud e do ChatGPT eu ainda prefiro, porque eu ainda prefiro ter um projeto e dentro do projeto eu ter várias conversas, que para mim o projeto é o equivalente ao bot aqui. Então, eu acho que não faz tá sentido. lá, mas eu acho que falta essa coisinha pra tá, sabe? Sim, faz sentido. E a outra coisa que dá pra fazer também é, tipo, criar, já é uma gambiarra, que é criar os canais, né, mesmo, assim, de colocar os bots dentro de um canal. É isso. E aí algo que eu tô animado pra fazer que eu não fiz ainda, você tá fazendo mais, é essa interface entre os bots. E eu achei legal que ele é meio proativo já, né, de entender os outros bots. E eu vou passar isso aqui pro bot de pautas. Meus bots não tem nomes engraçadinhos igual o do Arthur aqui. Então é o pautas, o growth. Eu não antropomorfizo nesse nível de botar nomes, já que você gostou da palavra. E uma última parada, assim, acho que de impressões eu sinto que ele é bem menos verboso do que o Claude e o ChatGPT. O Claude, inclusive, na semana passada, ou uns dias atrás, lançou um modo mais conciso de respostas ali, né? E eu sinto que o Grokbot parece que eu de fato estou conversando com um ser humano aqui, entre aspas, né? Com o Claude, parece que ele está te dando porte de algo que você pediu pra ele fazer, de uma skill e tal. Então, eu sinto que isso funciona muito melhor, assim. É isso, eu me sinto mais engajado de conversar só de não ver que tem um blocão de texto gigante do Cloud ali, que eu sei que muitas das coisas eu poderia pular, sabe? Eu acho que ele é bem mais direto ao ponto nisso. Muito bom. Boa! E aí, eu acho que a gente falou aqui um pouco de como que ele se compara, né, com OpenClaw, com Hermes, com Cloud Code, com ChatGPT. E eu queria saber de você, Arthur, que tá mais embarcado nele há mais tempo, se ele substituiu o seu uso, principalmente do Cloud Code. Você já tinha até cancelado algum deles, né, aqui, mas então, do cursor, que era o que você estava usando antes, né? Tipo, você já virou completamente o seu uso e hoje você é um bot guy? Ou você ainda tem uma divisão ali entre o que você faz no cursor versus o que você faz no bot? Cara, eu não abri o cursor semana passada. Aspas fortes. Só uso ele. Até as rotinas que eu tinha lá no cursor
já estão aqui também, tipo, meu Start My Day. Agora é isso, a primeira coisa que eu abro, o Tele já, tipo, já chega no início do dia, ele e a Nina já me falam, tipo, cara, como que tá o dia e etc. E, pô, projeção financeira, novas vendas, tipo, novos clientes, etc. Então, assim, sério. E você não tem receio de ficar preso nele? E aí, por que que eu tô perguntando isso? Porque esse era algo que eu tava pensando, assim. Porque como ele simplifica muito as coisas, a interface, ele expõe menos skills, por exemplo. Ele expõe menos várias outras coisas que, pra mim, tornam o Cloud e o ChatGPT mais intercambiáveis. E, pô, hoje eu tenho total liberdade de começar um negócio no Cloud, terminar no ChatGPT, trocar a qualquer momento entre eles, porque no fim tudo que eu preciso tá dentro do repositório específico ou tá na skill específica. Eu sinto que, até pela forma que o Grokbot ele não me incentiva que eu crie essas skills de uma forma que eu consiga portar elas. Ele me incentiva, tô usando você como meu funcionário, e eu não parei pra olhar se isso tá salvo como uma skill que eu posso usar em Não, outro lugar depois. você pode criar suas skills. Você pode pedir pra ele criar. O Cloud Não, você e o ChatGPT, eu acho que eles são mais nativos nisso, né? pode importar skills também. Não, importar sim. Mas tipo, imagina que você começou a usar hoje ele e amanhã saiu o GPT-6, que é muito mais foda. Como é que você importa os seus bots pra lá? Acho que tem 2 pontos aí, mas muito interessante sua pergunta, mas acho que tem 2 pontos. Primeiro e eu tinha falado isso no episódio do Efren, ó, eu tenho na minha cabeça, isso já tem há muito tempo, que é, meu sistema ele precisa ser multimodelo, Perfeito. multiplataforma. Então assim, eu continuo conversando com ele, mas os resultados e as melhorias, etc., eu tenho um arquivo MD para essas coisas. No fim, você ainda pede pra ele criar skills, melhorar as skills, tudo isso, né? E isso eu Você reedito. não abstraiu isso. Apesar dele abstrair isso da interface, você não abstraiu do É. seu uso. Assim, o que eu posso falar é, pô, eu tinha diversas skills no cursor que eu não importei para cá, que não estão me fazendo falta. É isso, mas eu importei umas e ele já melhorou elas. Então, acho que essa parte não me deixa preocupado com isso. Mas, de novo, né, querendo ou não, a gente usa um pouco mais do que a média da galera. É um ponto que vale ficar atento mesmo. Porque, inclusive, saiu antes da gente começar aqui o episódio, né? O The Information postou que vazou aí a Meta vai lançar um tecido com o que o Hermes e o que o Grokbot são, Quem poderia imaginar, não é né, mesmo, Zuckerberg? na próxima semana. Então, não sei, né? Então, assim, eu tenho bastante isso na cabeça, de não ficar dependente de um sistema só. Mas, cara, tá rolando sem nenhum problema. E você acha que os outros produtos vão copiar esse formato? Porque o Twitter, a gente até falou no início do episódio, né? Esse é o momento Cloud Code do Grokbot e dessa interface de bots, porque eu acho que quando a gente pensa no momento Cloud Code, não foi só que muitas pessoas passaram a usar e isso virou um zeitgeist no Twitter, mas que isso influenciou os caminhos que todas as outras ferramentas iam. ChatGPT fez Code Red para focar no Codex. Até hoje o Google discute, o Jeff Dean saiu agora e deu entrevista falando que, cara, eles vão investir mais em modelos de código que eles não estavam investindo. Então, a meta mudou completamente para focar em modelos de código também. Então, acho que o momento Cloud Code foi isso. Você acha que ter esse momento do Grokbot de caramba, essa é a interface e a galera vai começar a correr? Porque o Hermes, por exemplo, já lançou a sua visão de bots ali dentro do app, sabe? Cara, eu acho que sim. E eu acho que o fator do porquê sim é porque o Zeitgeist que tá rolando é o mesmo do que rolou no Cloud Code, sabe? Eu não me lembro da gente ter visto alguma coisa desde aquele período. Pô, teve vários lançamentos, várias coisas legais, mas, tipo, era um dia ou outro, sabe? Cara, eu entro no meu Twitter e todas as pessoas que eu gosto e admiro a opinião, assim, que de fato são pessoas que eu acompanho e respeito a opinião, todo mundo tá, assim, impressionado. Então eu acho que sim. É, eu tenho dúvida por um motivo, que é o Cloud Code para mim estourou
porque ele bombou na bolha de desenvolvedores, principalmente. E eu acho que dentro do Twitter ali, e a cultura do Vale do Silício e tal, muita coisa que depois vira gigantesca começa fazendo muito sucesso entre desenvolvedores. E eu acho que o Cloud Code foi isso. Ele começou fazendo muito sucesso entre desenvolvedores e aí depois ele espalhou. O Grokbot, pra mim, e até pelo posicionamento, ele é for normies. Então, apesar dele poder codar, ele usa os modelos do cursor por baixo e tal, só que eu acho que ele não é, pelo menos o que eu vejo no dia a dia, não é ele como essa ferramenta para desenvolver, apesar dele fazer, mas o que eu vejo as pessoas se animando não é tanto isso. Então eu acho que talvez tenha esse risco. Tipo, a galera vai ver que a interface é legal e vai ter opções nos outros produtos, mas eu não sei se vai ser esse estouro, sabe? Pô, eu acho que é o assim, a minha percepção é o contrário disso que você está falando, porque a gente tem menos desenvolvedores do que todas as outras áreas. Mas eu acho que os desenvolvedores são os early adopters que fazem as coisas bombar. Eles são os criadores do Zeitgeist, sabe? Então, mas esse é o ponto do tipo, cobre um pouco isso que impulsiona esse momento, todos, sem exceção, estão do tipo impressionados, estão falando muito sobre isso, sabe? Muitos formadores de opinião estão impressionados. Então eu acho que por isso, para mim, ele tá nesse momento, sabe? Veremos. Veremos, veremos. E eu falei aqui que no final a gente ia dar o veredito. Então a gente já falou um pouco, o Grokbot está ou não no momento Cloud Code, nossas opiniões. E eu acho que o veredito final aqui cara, estou fazendo minhas coisas no cloud, estou fazendo minhas coisas no chat GPT. Vale a pena mudar pro Grokbot? Faz o que você quiser da sua vida. Mas sabe por que eu acho isso relevante? Porque eu acho também aquela coisa de nova ferramenta, não sei o que, todo mundo falando, e a gente sabe que as pessoas ficam, puta, será que eu tô perdendo? Será que eu deveria? E não sei o que. E eu acho que a sua resposta é tipo, só de você falar, faz o que você quiser da sua vida, cara, é mais uma ferramenta que é legal, tem todos esses prós, mas. Não, a minha resposta é diferente para cada tipo de pessoa. Então vai lá, elabore. Vamos lá. Se você é uma pessoa antenada e gosta de entender a tecnologia, entender como isso pode, do tipo, mudar. Se você é um early adopter, a minha resposta é sim. Mexa e tire suas conclusões aqui, tipo assim, caraca. É vale testar. A sua resposta é vale testar. A minha resposta é vale testar. Para pessoa que é um normie, né, que é o nome que é assim, pô, cara, tá ainda, tipo, tá começando a explorar agora o Cloud Code, o Cursor, o Codex e etc. Minha resposta vai ser também teste. Porque eu acho que vai ser uma interface mais. Você vai ter menos medo da ferramenta do que nessas outras. Então a minha resposta, na verdade, é uma só, que é teste. Porque teste bom é teste em produção. Pegue um fluxo, cara. Pega um fluxo. Foi o que eu escolhi. Tipo, minha primeira semana foi marketing. Quero potencializar essa parada aqui. E fui all in. Todas as coisas. E aí isso foi até uma parada. Foi assim, cara, eu passei vários dias indo dormir tardão, que ele fazia tudo, mas eu não olhava as paradas, não tinha tempo e eu ficava o tempo corrigindo, sabe? E aí, pô, ele ia agendar mesmo uma tarde. Então, pega um fluxo assim como você fez, tipo, pô, pegou do podcast, por exemplo. Pega um tópico e, cara, aprofunda o máximo nele possível, assim, sabe? E testa os limites dele. E tire suas conclusões. Eu vou ser mais pragmático aqui na minha resposta. Eu acho que assim, se você tá ouvindo esse podcast aqui, você é interessado no assunto AI, você é uma pessoa de produto e tecnologia, tem que testar. Aí eu acho que é isso, beleza? Testa lá, pega o trial lá de 7 dias e testa, vê qual é. Agora, se tivesse pegar uma pessoa hoje que tem os seus fluxos no cloud, no chat GPT, tá usando, e a dúvida dela fosse, eu deveria migrar os meus workflows pro Grokbot? Eu acho que não. Por quê? Eu acho que no fim,
é só uma forma diferente de invocar skills, mais antropomorfizada, como a gente falou ali, com uma divisão diferente. No fim, é isso. Tipo, pelo menos pro meu workflow aqui, que eu tento manter as coisas portáveis, o Arthur também, eu acho que é só um jeito diferente. E eu, particularmente, ainda prefiro o formato de projetos e chats dentro dele, que é o que eu falei. Talvez, na hora que ele tiver threads ali, seja diferente, mas eu hoje prefiro esse formato. Eu acho que eu me organizo melhor. E a outra coisa, você falou do app dele, que é muito bom e tal. E pra mim, tanto Cloud quanto ChatGPT hoje já tem apps que funcionam muito bem para eu conseguir trabalhar pelo celular. O Cloud lançou semana passada, se eu não me engano, a possibilidade de você disparar sessões para rodar no seu computador, que o Codex já tinha, né? Ambos já permitiam rodar as coisas na nuvem. Então, acho que os dois ficaram muito melhores e muito mais fáceis de fazer essas coisas. Então, eu acho que perde um pouco dessa vantagem que, para mim, inclusive, do Hermes ali, que eu pedia para ele fazer as coisas pelo Telegram e tal. Então, hoje, se a pessoa me perguntasse, vale a pena eu mudar completamente o meu workflow para aprender essa nova ferramenta? Eu acho que não. Segue usando. Se a pessoa me perguntar, vale a pena eu experimentar pra ver qual é, entender a diferença e tal? Super. Você deveria fazer isso com quase todas as ferramentas. Então, esse é o meu veredito. Boa. E pra gente terminar, vocês vão ajudar, eu vou deixar aqui a votação, aqui a enquete, para você votar no nome do meu bot do podcast. Por enquanto ele só chama Papo na Arena. Mantendo a temática, né, que tem um pouco de entretenimento com futebol, ele me sugeriu 4 nomes aqui e você vai votar em qual você acha melhor. Que é Bial, por motivos, né? Pedro Bial. Serginho Groisman, o segundo. Tostão e Marília Gabriela. Então você pode votar esses, mas se você achou um outro legal, deixa no comentário também algum outro faz sentido, algum nome que faz sentido relacionado a isso que a gente está falando aqui, a temática aqui, se você se escutou até agora, você sabe qual é. E é isso aí. Tostão, ele alucinou, né? Não, até que a descrição foi, cara, até que faz sentido, que é o que pensa alto, é menos palco e mais análise, Entendi. Tá bom. Já que você tá dizendo. né? Vamos pro produto da semana? Bora lá. Eu começo essa semana. Ó, primeiramente, queria endereçar os críticos do meu produto da semana de semana passada. Aqui é a vida real. Aqui é a vida real, a gente fala o que de fato foi útil, que a gente usou. Então, semana passada foi a fita dupla face 3M. E é isso, era o meu produto. Cara, meu produto dessa semana, eu passei o programa todo pensando se havia alguma outra coisa e não veio. Então, foi o Cloud, porque o Cloud está me ajudando a resolver todos os problemas de configuração do Hermes. Todos esses problemas que eu falei de setup da VPS, de segurança, no fim é o Cloud que tá segurando a bronca ali pra resolver. Entende? E o seu? Cara, o meu, inclusive, queria mandar um salve aqui pro Ale, pra Karina, pra Luísa e pra toda a galera da Wivetes, que o meu produto da semana é o Wivetes, porque Cleozinha, Cleo Maria, né, prontou, comeu pedaço de pano, passou muito mal e precisou ser internada. E, cara, o processo do Ivetes, desde, putz, a gente chegar lá, o atendimento, todo o processo foi muito legal. E todo o pós também, né? Ela precisou ficar internada, então a gente recebe os boletins, tem um grupo no WhatsApp, onde que a gente recebe os boletins, vídeos da Cleo e etc. E Cleo já está melhor, inclusive, mas definitivamente foi o Ivetes que eu me senti tranquilo, mesmo com toda a situação ferrenha que aconteceu. Muito bem. Melhora pra Cleo. O que a galera mandou aí pra gente, Arthur? Felipe Augusto mandou Anti-Gravity, Amanda Couto mandou CapCut, Carlos Bronze mandou YouTube Premium, falou que tá preferindo escutar podcasts e entrevistas pelo YouTube. Ele escuta a gente, né? Então aumenta nossos views lá também. O Brian Cassiano mandou Cloud Code. A Nina Mozão mandou Dorflex, que ela precisou arrancar os sisos
essa última semana foi uma coisa Não é aqui porque você tá de... estressando ela não, né? Não, não é não. Isso aí já é normal, já tá acostumado, pô. Então eu dou uma flex pro Sisos que ela arrancou. A Débora Lira mandou Cloud Design. A Nana Menezes mandou Splitwise. A Lara Parodi mandou ChatGPT. E ela falou especificamente das tarefas agendadas por lá. O Fábio Beiço, um dos críticos do AX, mandou, Caraca, um dos meus haters. mandou Samsung Food e falou, eu nem conhecia isso, mas, cara, ele tá usando para registrar as receitas que ele vê na internet. Ele só coloca o link lá e o Samsung Food já, do tipo, pega os ingredientes e etc. O Danilo Penteado mandou o Codex e o Arthur de Azevedo, meu xará, mandou o Lovable. E foi isso. Muito bem, continuem mandando pra gente os seus produtos da semana. E com isso, chegamos ao final de mais um episódio do Papo na Arena. Relembrando, se você chegou até aqui, deixa o seu comentário, deixa a sua sugestão de nome de bot do Arthur. Diz aí se você está testando o GrokBot ou outro bot, o que você acha, se é o momento Cloud Code ou se não é. Deixa seu joinha e segue a gente lá nas redes, @ProductArena, para você ver todo esse conteúdo que o Arthur falou no programa de hoje, que ele está produzindo lá. @ArthurClose também para ver. E @X, eu posto menos coisas de produto, mas tô lá também. Então segue a gente para ficar acompanhando também as coisas aqui do podcast. A gente está sempre postando lá produto da semana, trazendo novidade. As próximas semanas tem várias coisas legais que a gente vai fazer e a gente vai trazer bastidores aí para vocês. E é isso. Semana que vem tem mais. Semana que vem tem mais. A gente se vê na arena. Valeu! Valeu!